Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus a graça e a compreensão desse texto, em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que vai no mais profundo do nosso ser. E nós carecemos da iluminação, da direção, do discernimento que só o Teu Espírito Santo pode dar, para que a gente possa ministrar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. Traz consolo, traz conforto, traz direção, enche o nosso coração de alegria e de paz, de esperança, a partir daquilo que nós estaremos ouvindo aqui na Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, é que eu te oro e peço em nome e para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema do nosso sermão, nesta manhã, é o negacionismo da ressurreição e suas consequências. O negacionismo da ressurreição e suas consequências. Ontem à noite, após ter tido um período de estudo, de pesquisa, geralmente o sábado eu dedico de forma mais exaustiva para me preparar para as duas mensagens do domingo. Eu estudo durante a semana, mas no sábado eu me concentro mais. Mas ontem à noite eu estava já exausto de tanto ler, pesquisar, estudar esse texto. E eu disse, eu vou relaxar um pouco, vou assistir um filme. Eu não sou muito de assistir filme, mas eu disse, eu vou assistir um filme. Mas você descansa carregando pedras. Eu vou assistir um filme com o tema ressurreição. E eu achei um filme interessante. Um filme policial, misturado com terror, com religião. O nome do filme é Ressurreição, Cenas de um Crime. E esse filme, eu não recomendo para todo mundo assistir, porque é um filme pesado, um filme de terror. Quem tem medo, então, pode ficar de lado. Mas este filme é interessante porque fala da história de um serial killer que é um fanático religioso e que está no período da Páscoa e, por acreditar na ressurreição, ele quer reconstruir o corpo de Jesus para que esse corpo ressuscite no domingo de Páscoa. Então ele sai matando pessoas na cidade de Chicago e ele corta um braço de uma pessoa, de outra pessoa ele corta outro braço,
de outra pessoa ele corta a cabeça, os pés, e com isso ele vai construindo um corpo, para que esse corpo ressuscite no último dia. É uma história assim de horror, trágica, que envolve esse serial killer fanático religioso e um policial cético que não crê mais em Deus, que não quer saber de Deus, e que essa situação é que vai desenrolar-se sobre os seus cuidados. Mas o que é que me chamou a atenção naquele filme, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui nesta manhã? É que ideias têm consequências. Nós somos frutos daquilo que nós pensamos, cremos, defendemos. Aquele serial killer, é claro que é uma história cinematográfica, não é uma história real, mas existe na vida real muitos assim. Aquele serial killer, ele tinha uma ideia, tinha um pensamento, tinha uma crença, que dava base para aquilo que ele estava fazendo. E é preciso, irmãos, nós termos consciência disso. Nós somos aquilo que nós cremos. Nós vivemos fundamentados naquilo que nós acreditamos. As ideias que nós carregamos na nossa mente, elas têm consequências na nossa vida, na nossa prática diária. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como o próprio tema do sermão deixa claro, se nós negarmos a ressurreição, como estava acontecendo aqui na cidade de Corinto, naquela igreja, nós precisamos ter consciência que isso tem consequências gravíssimas para a nossa vida. Por quê? Porque ideias têm consequências. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é o maior capítulo desta carta. Não é à toa que Paulo tratou de muitos assuntos nesta carta, como nós já vimos: unidade, disciplina, casamento, tantos e tantos assuntos que já vieram à baila nesta carta: culto, liturgia, dons. Mas no capítulo 15, Paulo está tratando deste ponto central da nossa fé: a ressurreição, a doutrina da ressurreição, em especial a ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um artigo da nossa fé, faz parte do nosso credo, faz parte do alicerce da nossa fé, a doutrina da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer aqui, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Nós estaríamos perdendo tempo aqui nesta manhã se Cristo não tivesse ressuscitado. E por causa disso, por causa da importância deste assunto, Paulo dedica o maior capítulo para tratar dele. São 58 versículos, e Paulo vai de forma exaustiva, muito clara, de forma muito profunda. Ele vai esmiuçando, ele vai detalhando a doutrina da ressurreição, ele vai explicando para nós a importância dessa doutrina e deixando claro para nós que isso tem implicações para o nosso viver diário, para a nossa prática de vida. Por quê? Porque ideias, doutrinas têm consequências na nossa vida. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, que nós acabamos de ler, do verso 12 ao 19, porque aqui Paulo está chegando no foco do problema ali na igreja de Corinto. Do verso 1 a 11, Paulo chamou a atenção para o evangelho, o verdadeiro evangelho, para aquilo que ele pregou na igreja. Mas aqui no verso 12,
Paulo deixa claro por que ele está escrevendo este capítulo, por que ele está tratando desse assunto, por que ele está chamando a atenção para esse tema. Olha como é que diz aí o verso 12. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição de mortos? Olha que coisa interessante. Paulo está aqui chegando ao coração do problema e ele está mostrando para nós por que ele escreveu este capítulo. Ele começa dizendo assim: ora, se nós temos proclamado, ou se tem sido proclamado, que Cristo ressuscitou dos mortos, é a primeira coisa que ele chama a nossa atenção. Porque se você olha do verso 1 a 11, é exatamente isso que Paulo vinha dizendo. Qual era a mensagem da igreja primitiva? Qual era a pregação de Paulo, o conteúdo da pregação de Paulo? O que Paulo ensinou na igreja de Corinto e em todas as igrejas as quais ele fundou? O que os primeiros apóstolos pregavam? O que eles proclamavam? A ressurreição de Jesus. Era corrente pregar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Foi isso que os apóstolos pregaram. Era esse o tema. Se não, vejamos. Olha o que diz a partir do verso 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. O evangelho que eu preguei para vocês, eu quero trazer à memória de vocês. E eu preguei esse evangelho para vocês, vocês receberam e vocês estão firmes nele. Por meio dele também vocês são salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. O que Paulo está dizendo? Eu preguei para vocês o evangelho e eu quero trazer à memória de vocês o evangelho. Vocês receberam, vocês creram, e é por meio deste evangelho, desta mensagem, que vocês são salvos. É claro, se vocês guardarem, retiverem essa mensagem. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti, foi o que também recebi. Ou seja, Paulo está dizendo, aquilo que eu ensinei para vocês, eu recebi dos apóstolos, eu recebi do próprio Cristo. Paulo está trazendo para aquela igreja não uma novidade, é o que já vinha sendo pregado por Cristo, pelos apóstolos e por todos aqueles que vieram antes dele. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu também a Tiago e a todos os outros apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ora, se tem sido proclamado ou pregado que Cristo ressuscitou dos mortos, ou seja, se é isso que eu recebi e que eu transmiti para vocês, e é isso que nós pregamos, e vocês receberam, e vocês foram instruídos, vocês creram nessa mensagem, no verdadeiro evangelho. Ora, como é possível que alguns dentre vós digam
que não há ressurreição de mortos. Veja que coisa interessante aqui, meus irmãos, porque aquela igreja recebeu o verdadeiro evangelho. A proclamação da ressurreição, a morte, o sepultamento, a ressurreição, a ascensão de Cristo, a segunda vinda de Cristo, isso é o evangelho. E era isso que estava sendo proclamado. Aí Paulo diz, se é isso que tem sido proclamado e que vocês receberam, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição de mortos? A gente fica sem entender como é que uma igreja cristã que recebeu este evangelho, que recebeu esta palavra, que foi instruída pelo apóstolo Paulo, como é que essa igreja, muito bem que não era toda a igreja, você vê que o texto é muito claro, alguns dentre vós, não era toda a igreja tinha recebido a palavra, estava firme na palavra, no evangelho, mas alguns da igreja estavam dizendo que não existe ressurreição de mortos. E isso iria contaminar a igreja como um todo e destruir a fé cristã, porque iria quebrar a coluna principal da igreja, que é a doutrina da ressurreição. Mas a pergunta é, por que esse grupo, que estes irmãos, veja que nós não estamos falando aqui de pagãos, nós estamos falando aqui de crentes, de uma igreja cristã. Por que eles não acreditavam na ressurreição? Na ressurreição dos mortos. Na mensagem anterior eu já dei algumas dicas, e eu quero só ressaltar aqui alguns detalhes para que a gente possa entender o texto. Primeira coisa que a gente precisa ver é que a igreja de Corinto é uma igreja grega. Não é uma igreja composta de judeus. É claro que tinha judeus ali, mas a cidade de Corinto é uma cidade grega. E ali a membresia daquela igreja, na sua grande maioria, eram gregos. Se eles eram gregos, eles eram influenciados pela filosofia grega. E dentre tantas coisas interessantes na filosofia grega, nós temos o dualismo grego. O que diz o dualismo grego? Que existe duas dimensões. Existe a dimensão do espírito e existe a dimensão da matéria. Daí a ideia de dualismo. E que o espírito é bom e a matéria é má. Tudo aquilo que é bom, que é perfeito, está no mundo do espírito, nessa dimensão do espírito. E tudo aquilo que é mal, imperfeito, está nessa dimensão da matéria. E o dualismo grego traz consequências gravíssimas para a igreja, para a nossa fé. Porque, por exemplo, o dualismo grego vai trazer consequências em relação à nossa doutrina da criação. Porque se a matéria é má, e o mundo é matéria, é feito de matéria, Deus que é bom não pode ter criado algo mau. Daí a ideia gnóstica e fundamentada nessa filosofia dualista, de que o mundo não pode ter sido criado por Deus, ou por um Deus bom, mas o mundo foi criado por um Deus mau, um demiurgo. Porque Deus, que está no mundo do espírito, ele não pode se envolver com a matéria que é má. Então, a criação não pode ter sido feita por Deus. E aí Paulo vai tratar disso na carta aos Colossenses, mostrando lá que não, o mundo foi criado por um Deus bom, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nele foram criadas todas as coisas. A segunda consequência do dualismo grego tem a ver com a doutrina da encarnação. Se a matéria é ruim, e os gregos olhavam para o nosso corpo e diziam, nosso corpo é matéria, então o nosso corpo é ruim. E aí eles olhavam para o corpo como sendo um estorvo, a prisão da alma.
O que mais um grego almejava era que na morte essa alma saísse do corpo, desta prisão que ela está ali colocada. Então eles queriam se libertar desse corpo. Eles acreditavam na imortalidade da alma. O que eles não acreditavam era que esse corpo é bom. Então, na visão grega, quando nós morremos, nós somos libertos desta prisão da nossa alma, que é o corpo. Isso tem implicação na encarnação de Cristo, porque se a matéria é má, como é que Deus se encarnou? Então, eles não acreditavam na encarnação de Cristo. E a terceira consequência deste pensamento grego dualista é exatamente a doutrina da ressurreição. Porque o que os gregos imaginavam? É um absurdo você pensar em ressurreição de mortos. Como é que eu posso imaginar que Deus, que é bom, que é perfeito, ele vai ressuscitar um morto, a matéria que é ruim? E alguns estudiosos dizem que quando os gregos ouviam essa expressão, ressurreição de mortos, o texto grego traz a ideia como que reanimação ou ressuscitação. Imagina aí na sua cabeça um cadáver em estado de putrefação e o médico vai chegar para dar choque, para ressuscitar aquela pessoa, trazer de volta à vida. Imagina alguém que está num túmulo cheio de bicho e de repente você dizer que esse corpo totalmente podre, em estado de putrefação, ele vai ser trazido à vida de novo. Era mais ou menos isso que os gregos imaginavam. Como pode ser? Como é que eu posso acreditar numa ideia de que um corpo que é matéria, que é ruim, vai ser trazido de volta, vai ser reanimado ou ressuscitado? Isso não entrava na cabeça deles. Aí você diz assim, pastor, mas eles não eram cristãos? Sim. Então, o que eles pensavam sobre ressurreição? Eles pensavam numa ressurreição espiritual, numa ressurreição a partir do batismo. Eles pensavam em uma ressurreição completamente diferente daquilo que a Bíblia coloca, que a Bíblia deixa muito claro que nós ressuscitaremos em corpo, a ressurreição do corpo. E o credo apostólico deixa muito claro, creio na ressurreição física, ressurreição do corpo, ressurreição dos mortos. Os gregos não, eles entendiam que os mortos ressuscitam, mas espiritualmente, ou ressuscitam, eles acreditavam também na transmigração das almas. Então a ideia de que a alma ela pode voltar em um corpo, ou em outro corpo, em uma árvore, em um animal, em qualquer coisa, eles acreditavam também nessa transmigração das almas. E o que está acontecendo aqui? É que esse pensamento mundano, filosófico, grego, estava adentrando a igreja. E irmãos da igreja de Corinto, gregos ou judeus de linha dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, que haviam sido influenciados pelo helenismo, a cultura grega, eles estavam dizendo, não existe ressurreição de mortos. Não existe ressurreição física. Os estudiosos dizem que o texto deixa mais ou menos claro para nós que em relação a Jesus, eles acreditavam. Cristo ressuscitou, mas não existe ressurreição de mortos. Aí Paulo vai pegar esse pensamento deles, essa ideia deles, e vai levar às últimas consequências e dizer assim, olha aqui o resultado do pensamento de vocês. Vocês vão acreditar nisso? Que não existe ressurreição de mortos? Que
corpos não podem ser ressuscitados, vocês vão defender essa ideia, vocês vão defender essa heresia, então, olha aqui a consequência do pensamento de vocês. Por isso que eu comecei essa exposição dizendo o seguinte: ideias têm consequências. Aquilo que nós cremos determina o que nós somos. Aquilo que nós cremos vai determinar a prática da nossa vida. Aquilo que nós cremos vai influenciar o nosso dia a dia. E aí, meus irmãos, Paulo vai colocar aqui pelo menos 5 ou 6 consequências desse pensamento errado, dessa visão de que não há ressurreição dos mortos. Aí Paulo vai dizer: ok, vamos fazer de conta que vocês estão certos. Não existe ressurreição de mortos. Não é que Paulo creia nisso. Ele vai dizer a partir do verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. E aí ele vai mostrar a importância da ressurreição de Jesus do ponto de vista escatológico, que é o tema do nosso próximo sermão, o Sermão da Noite. Mas aqui Paulo vai dar um crédito para aquele pessoal. E ele vai dizer assim: muito bem, vamos dizer que Cristo não ressuscitou. Vamos dizer que não há ressurreição de mortos, que vocês estão certos. Então, Cristo não ressuscitou. Olha aqui como é que o texto diz. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Olha a consequência do pensamento daquele pessoal. Porque o que Paulo está dizendo para eles é: igreja de Corinto, vocês já pararam para refletir aonde vai dar esse pensamento de vocês? Vocês estão abraçando a filosofia grega. Vocês estão sendo gregos e não cristãos. Vocês estão dizendo que não há ressurreição. Ok. Mas independente disso, eu quero dizer para vocês: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Vocês podem pensar qualquer coisa, menos que Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, olha agora as consequências que Paulo vai colocar. É vão, é inútil a nossa pregação, como é igualmente improdutiva a vossa fé. Paulo está consternado com aquela ideia filosófica presente na igreja. Paulo está dizendo: irmãos, vocês não pararam para pensar na consequência do pensamento de vocês. Se não existe de fato ressurreição, dá um zoom aqui: Cristo não ressuscitou, ponto. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação, a proclamação que ele disse, essa pregação que estava sendo feita pelos apóstolos, por ele, pela própria igreja, essa pregação que foi feita ali em Corinto, todo o ministério de Paulo, toda a instrução que Paulo deu para a igreja, e não só isso, a fé dos coríntios. Porque existem os dois lados da moeda. Existe a proclamação do Evangelho. E o que é o Evangelho? Cristo. A morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a volta de Cristo. É isso que a igreja proclama há 2000 anos. Foi isso que Paulo pregou naquela igreja. Ele diz: eu preguei o que eu recebi. Agora, se não há ressurreição, a consequência lógica é que Cristo não ressuscitou. Então, de que adiantou essa pregação que eu fiz aí? Qual o sentido dessa pregação? Qual o sentido da obra missionária, da pregação, da proclamação do Evangelho? E mais, a fé de vocês é inútil, é improdutiva, não tem resultados, não dá frutos, não tem nem um tipo de produtividade. Está vendo como é sério, meus irmãos?
e está vendo como doutrina é importante, é mais importante do que a gente imagina? Está vendo como nós precisamos ter cuidado com as sutilezas do pensamento, com aquilo que Paulo diz no capítulo 2 de Colossenses, as vãs filosofias, as sutilezas do saber, as artimanhas da mente humana, do pensamento humano. Talvez aquela igreja não conseguiu refletir isso. Aqueles irmãos, eles acharam profundo, extremamente filosófico. Eles começaram a beber da filosofia secular e acharam um mega pensamento. Tem lógica. Tem lógica. Para que ressuscitar um corpo? Para que trazer à vida um corpo que já está liquidado? Aí Paulo diz: a consequência do pensamento de vocês é que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, a proclamação do Evangelho, e é inútil a vossa fé. É completamente inútil. Para os gregos, ok, porque os gregos não aceitaram. Lembra de Atos 17? Paulo chega em Atenas, a capital da Grécia, o centro intelectual e filosófico do mundo da época. E Paulo chega ali no Areópago e ele começa a discutir com os filósofos, os estoicos e os epicureus. Ele começa a discutir no nível deles, porque Paulo conhecia a filosofia. Paulo era versado na filosofia. Ele nasceu em Tarso, que também era um centro de filosofia. Então ele conhecia os corredores do saber filosófico. E quando ele chega em Atenas, ele começa a discutir no nível dos filósofos, e ele começa a falar sobre a criação, sobre o Deus da criação. Ele começa a descrever como esse mundo veio à existência, todo o projeto de Deus na criação desse mundo, e ele está falando e os filósofos estão prestando atenção. Mas se você lembra de Atos 17, diz que quando Paulo ele vem do Deus Criador e ele vai falando sobre Cristo, e quando ele chega no final do seu discurso, que ele fala sobre a ressurreição de Cristo, o que os filósofos fazem com ele ali em Atenas? Diz: acerca disso nós te ouviremos outra vez. Isso aí é um tagarela, é um conversador de conversa fiada. Tchau, bye, queremos saber de você não. Ressurreição? E aí, se você olha, Paulo sai de Atenas e ele vai exatamente para Corinto. E quando ele chega em Corinto, como fruto dessa empreitada mal sucedida lá em Atenas, porque ele vai discutir no nível dos filósofos, ele chega em Corinto e ele toma uma decisão. Qual a decisão agora de Paulo? Está lá no capítulo 2, em toda a carta ele mostra. Ele diz: eu decidi não proclamar outra coisa a não ser Cristo, Cristo crucificado, Cristo morto, Cristo ressuscitado. Eu decidi pregar Cristo. Paulo não quis mais estar discutindo filosofia, pensamentos humanos. Ele chegou em Corinto e ele proclamou Cristo, a mensagem de Cristo. Aí, poucos anos depois, um grupo de irmãos começa a dizer assim: não existe ressurreição de mortos. Aí Paulo diz: se vocês abraçarem essa ideia, Cristo não ressuscitou, é a consequência lógica. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. O que eu fiz aí? Qual o sentido de eu ter ido para Corinto? Qual o sentido de eu ter feito tantas viagens missionárias? Qual o sentido de nós proclamarmos o Evangelho? E outra coisa, se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição de mortos, qual o sentido da fé de vocês? A fé de vocês é inútil. E ele vai terminar esse parágrafo com algo mais sério ainda, dizendo que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, se nós não temos uma perspectiva futura escatológica, nós somos os mais miseráveis
de todos os homens. Primeira consequência de negar a ressurreição, de sermos negacionistas em relação à ressurreição, é que vai destruir o pilar da nossa fé, que vai quebrar a espinha dorsal da igreja, vai cortar o galho sobre o qual todos nós estamos pendurados. Por que você está aqui nessa manhã? Por que nós pregamos? Por que nós evangelizamos? Por que nós proclamamos o Evangelho? Porque nós cremos que Cristo ressuscitou. Mas se eu não acreditar em ressurreição do morto, Cristo não ressuscitou, a pregação e a fé é em vão. Segunda consequência, Paulo vai apertando aqueles irmãos. Ok, não existe ressurreição de mortos, né? Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil, a fé é improdutiva. Pior que isso, quero mostrar uma coisa para vocês ainda pior. A coisa vai agravando. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Pior que isso. E a expressão que aparece aqui na língua grega é que Paulo está dizendo assim, quando ele diz que nós seremos considerados, ele está falando nós os apóstolos. O contexto é o capítulo 15, do verso 1 a 11. Quem proclamou que Cristo ressuscitou? Quem estava pregando, proclamando essa mensagem? Ele e os apóstolos. As testemunhas da ressurreição. Então ele diz, se não há ressurreição dos mortos, pior que isso é que nós, os apóstolos e ele, nós seremos considerados como falsas testemunhas de Deus. E a palavra aqui, seremos considerados, a ideia é que nós seremos pegos. Nós seremos desmascarados. Nós seremos expostos. Nós seremos considerados como falsas testemunhas de Deus. Ou seja, os apóstolos seriam tidos como mentirosos, como falsas testemunhas, como pessoas que proclamaram que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas isso era uma mentira. Paulo está dizendo, como é que nós podemos testemunhar da ressurreição de Jesus? Como é que nós podemos estar pregando isso em todos os lugares, em todos os campos onde nós vamos, e não existir ressurreição de mortos? Então, se é verdade que não existe ressurreição de mortos, nós somos desmascarados, nós seremos expostos ao ridículo, nós seremos colocados no canto da parede e será dito assim, vocês proclamam uma mentira. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, vocês têm noção do que vocês estão pensando? Vocês têm noção do que vocês estão defendendo? Vocês têm noção do porquê, em nome de uma filosofia, de um pensamento mundano, de um intelectualismo vazio, aonde vocês vão chegar? Vocês vão negar a ressurreição de Cristo, vocês vão negar a pregação do Evangelho, vocês vão negar a fé de vocês, e pior do que isso, vocês estarão fazendo de mim e dos demais apóstolos e de todos os pregadores do verdadeiro Evangelho, estarão fazendo de cada um de nós falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque nós asseveramos, nós testemunhamos que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou Cristo dentre os mortos. E aí, que doideira é essa? Eu estou pregando uma coisa
que não existe. E eu estou usando o nome de Deus e dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, mas se não existe ressurreição, isso não aconteceu. Eu sou um falso profeta, uma falsa testemunha. Eu serei pego como mentiroso. Paulo está perplexo diante daquela situação. E, meus irmãos, isso aqui é muito sério, porque ainda hoje existem pessoas que não creem na ressurreição, teólogos liberais, crentes mais influenciados pelo pensamento secular, que têm dúvidas ou que não crê na ressurreição. E se você não crê na ressurreição, você está fazendo de todos os pregadores nesses 2000 anos, a começar dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, você está fazendo de todos eles falsas testemunhas. Você está desmascarando estes homens, dizendo que eles proclamaram uma mentira. Terceira consequência, ou quarta, olha como é que diz o texto aqui. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. Você vê que Paulo está ressaltando isso, né? Porque é o ponto principal, é a coluna, é a espinha dorsal, é o galho da árvore que nós estamos montados nele. Se cortar, a gente caiu, sucumbiu. É Cristo ressuscitado. Então, porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. Aí ele dá outra razão. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve e continuais a viver em vossos pecados. Essa consequência aqui é terrível, meus irmãos. Porque o que é o Evangelho? O que é a proclamação do Evangelho? A proclamação do Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Para que nós sejamos perdoados, limpos, libertos dos nossos pecados. Nós morremos com Cristo na sua morte e ressuscitamos com Ele na sua ressurreição e ressuscitamos para uma nova vida. Porque os nossos pecados foram pagos e foram perdoados no sacrifício que Cristo fez na cruz. Agora, Paulo está dizendo, se não existe ressurreição, Cristo morreu como qualquer mártir, como qualquer profeta da época, não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, essa obra de redenção, ela não foi completada. E qual é a consequência? Você ainda continua com os seus pecados. Você não foi perdoado coisa nenhuma, você não foi justificado coisa nenhuma, você não foi limpo coisa nenhuma, você não está livre dos seus pecados, os seus pecados ainda continuam sobre você, ainda trazem condenação sobre você, porque a obra não foi completa. Porque para que a obra seja completa, Cristo teria que morrer e ressuscitar, vencer a morte, triunfar sobre a morte. E Paulo diz, se ele não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Igreja de Corinto, se Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição de mortos, vocês estão perdidos. Vocês ainda continuam no pecado de vocês. Não teve perdão para vocês. Se não existe ressurreição, meus irmãos, e Cristo não ressuscitou, quando nós oramos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados, e nós cremos que somos perdoados e que teremos a vida eterna em Cristo Jesus, isso é mentira. Isso não existe. Ainda permaneceis a viver em vossos pecados. Ainda carregais os vossos pecados. Já pensou que consequência? Já pensou a gravidade do que Paulo está falando aqui? Uma ideia, um pensamento, uma filosofia mundana, um pensamento secular,
que está adentrando a igreja e que parece ser uma coisa simples, sutil. Parece ser algo que não tem nada a ver. Qual o problema, pastor, de eu não acreditar que um morto ressuscita? Qual o problema? O problema é que se você não acredita que um morto pode ressuscitar, você está dizendo que Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, destruiu por completo toda a fé cristã. A pregação, a conversão, o testemunho dos apóstolos, a questão do perdão dos nossos pecados, toda a estrutura da fé cristã, ela cai por terra. Ela cai por terra. Mas olha a outra consequência que Paulo coloca aqui. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Você está vendo a sequência lógica do que Paulo está discutindo aqui? Paulo conhecia de filosofia, Paulo sabia discutir no nível deles. Paulo está chamando a atenção para a revelação da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele está fazendo uso de um pensamento lógico, porque a Bíblia não é ilógica. Ele está mostrando as consequências daquela ideia, daquele pensamento. E ele vai desde a pregação, a proclamação do Evangelho, até a questão daqueles que morreram em Cristo, que morreram na fé. E o que Paulo está dizendo é, sendo assim, meus irmãos, ou seja, se não há ressurreição, e não havendo ressurreição, Cristo não ressuscitou, então, sendo assim, além de vocês que estão vivos permanecerem no pecado de vocês, ou seja, não existiu perdão, coisa nenhuma, purificação de nada, além disso, aqueles que morreram, aqueles que dormiram em Cristo, ou na fé em Cristo, eles estão perdidos. Pense aí, por exemplo, nos nossos irmãos aqui da nossa igreja, que morreram crendo em Cristo. Tantos irmãos que nós já perdemos aqui, que morreram crentes, e que no dia do velório nós chegamos diante da família que está chorando, que está enlutada, mas que nós proclamamos para ela de que aquela pessoa morreu em Cristo, ela está guardada e ela vai ressuscitar no último dia e viverá para sempre com o Senhor. Aí, de repente, isso é destruído. E aí Paulo diz, ok, então os que morreram em Cristo, não tem esperança nenhuma para eles, estão todos perdidos. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Estão todos perdidos. Paulo vai dizer nessa carta, na sequência ele vai dizer aqui no capítulo, eu enfrento a morte todo dia por causa do Evangelho. Quantos missionários, quantos pregadores, os próprios apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado em Roma. Todos os apóstolos de Cristo, exceto João, mas João ainda chegou a ser preso, morreram pelo viés do martírio. Hebreus capítulo 11 fala da galeria dos heróis da fé, daqueles que foram torturados, daqueles que foram perseguidos, cerrados ao meio. Como a tradição coloca que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Aqueles que morreram no campo missionário, aqueles que morreram nos países comunistas da cortina de ferro, aqueles que ainda hoje morrem por causa da fé, todos estão perdidos, morreram em vão, podiam estar aí, podiam estar vivos. Quantos irmãos nossos ainda hoje morrem na China comunista
e em tantos e tantos outros lugares onde o evangelho é proibido. Estão perdendo seu tempo se não há ressurreição. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, presta atenção, que um pensamentozinho de vocês está destruindo todo o edifício da fé de vocês, a ponto de aqueles que dormiram em Cristo estão perdidos, se nós acreditarmos nisso aí. Agora é muito interessante como a palavra de Deus ela não tem nada por acaso, nada na palavra de Deus é por acaso. Porque Paulo, de forma muito inteligente, inspirado pelo Espírito Santo, sábia, ele usa a palavra dormir. Dormir. Não é isso que está aqui? Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. É porque em grego, não sei se você sabia disso, mas a palavra cemitério é dormitório. Porque morrer é dormir. A ideia é essa. Mas o que dorme não é a alma. A alma é imortal, ela permanece lá na frente. O que dorme é o corpo. Agora, por que Paulo está usando aqui essa linguagem, esse eufemismo para a morte? Porque se você dorme, a expectativa é que você vai acordar. Veja que Paulo está usando uma palavra aqui que mostra a fé dele e que mostra a contradição daquela igreja. Paulo não abre mão da sua fé. Ele sabe que aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram na fé, os apóstolos, os missionários, os mártires na história da igreja, eles não estão mortos para sempre, eles estão simplesmente ali, o corpo deles está dormindo, logo, logo vai despertar para viver eternamente com o Senhor, eternamente com o Senhor. Então Paulo diz, aqueles que estão dormindo, eu creio, o corpo ali só está dormindo, na hora certa vai acordar. É isso que a gente espera. Quando você dorme, a expectativa é, vou acordar. Se não acordar é porque está morto. Acabou. Mas o que Paulo está dizendo para aquela igreja é, pense, reflita sobre o que vocês estão defendendo. Porque se vocês continuarem pensando assim, vocês jogaram por terra a história dos mártires e dos que morreram, dos que dormiram em Cristo. Eu poderia citar aqui, meus irmãos, tantos exemplos de irmãos nossos na história da igreja que morreram nessa fé, que foram martirizados e que não perderam as suas vidas porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Mas para concluir, olha como é que Paulo termina este parágrafo, com o último argumento, assim como que fechando para aquela igreja. Ora, igreja de Corinto e igreja do Pirangi, se a nossa esperança em Cristo se restringe ou se resume apenas a esta vida, ou para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A pregação podia ser só esse texto, e só esse texto aqui dá uma série. Porque o que Paulo está dizendo para aquela igreja? Ok, meus irmãos, não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou, então o que existe é isso aqui, é essa dimensão. A nossa esperança em Cristo diz respeito somente a esta vida. Não há vida após a morte, não há novo céu e nova terra, não existe esperança de ressurreição. Nós vivemos e esperamos apenas nesta vida. Pois bem, se é isso que nós acreditamos,
nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe por quê? Porque se você olha o contexto da carta, Paulo está dizendo que ele enfrenta lutas, ele enfrenta provações, ele abre mão de muita coisa por causa da sua fé. Aí, de repente, tudo isso não passa de uma história, de um engodo, de um engano. Não existe nada além daqui. Morreu, acabou. Nós somos apenas matéria. O que você fez da sua vida? Sabe qual é o ponto aqui, meus irmãos? E eu peço a você, em nome de Jesus, que você reflita sobre isso. Eu reflito muito sobre isso e eu peço sempre a misericórdia de Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Meu irmão, se você não crê em ressurreição, se você não crê que existe algo maior e melhor para você, além dessa dimensão, se isso não faz parte da sua crença, da sua fé, meu irmão, você é miserável, mais do que todos os homens. Nós somos miseráveis. Sabe por quê? Tem uma galera aqui em Natal que não crê nisso. Sabe onde é que eles estão agora? Eles estão na beira da praia, curtindo. Eles estão bebendo, curtindo a vida. Aqueles que são mais afoitos estão aí nos motéis com as suas amantes. Outros estão viajando para fora do país, desfrutando dos seus bens, das suas riquezas. E a ideia é, eu tenho que curtir a vida porque morreu, acabou. E realmente, se morreu, acabou, eles estão certos e nós somos dignos de pena. Porque ao invés de nós estarmos lá agora, nós estamos aqui na igreja sentados ouvindo um sermão que muitas vezes é um sermão espada, longo e chato. E você está aqui. Você estaria perdendo o seu tempo. Ser o mais miserável é ser digno de pena. Paulo está dizendo, se nós esperamos em Cristo apenas para esta vida, meu irmão, nós somos os mais miseráveis, nós somos dignos de pena. Por quê? Porque nós nos privamos de muita coisa, nós enfrentamos muita coisa, nós abrimos mão de muita coisa. Olha para a vida de Paulo, olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos servos de Deus. Enquanto que o ímpio não, o mundano não, ele dá vazão aos seus desejos, às suas taras, às suas manias, porque ele crê que a vida é só isso aqui. Então, eu tenho pouco tempo, pastor, eu preciso desfrutar minha vida. Desfrutar minha vida. Paulo está dizendo, leia de novo. Ora, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Aí sabe o que me deixa triste, irmãos? É que no nosso país, o evangelho virou sinônimo de coisas desta vida. No nosso país, o evangelho é sinônimo de carro novo, casa própria, saúde, casamento, dinheiro. Você não escuta falar sobre o céu nas igrejas. Você não escuta falar sobre o céu na televisão, nas redes sociais. Você não escuta a proclamação do verdadeiro evangelho, Cristo Jesus, a beleza de Cristo, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. Você escuta mensagens de autoajuda, de melhorar nessa vida, de ser alguém melhor, de galgar os patamares cada vez maiores. E as pessoas lotam as igrejas não porque elas estão querendo
o céu, não porque elas estão pensando nessa vida eterna, elas lotam as igrejas porque elas querem algo melhor aqui. E algumas igrejas até colocam como slogan assim: pare de sofrer. Ou então a pessoa diz assim: antes de eu vir para essa igreja, eu era desempregado, era miserável, não sei o quê, agora que eu vim para cá, então hoje eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, minha vida mudou, eu sou a igreja do Pirangi. Os testemunhos, você nunca vê um testemunho, uma fila de testemunho, alguém dizendo assim: eu quero contar um testemunho. Qual é o testemunho, meu irmão? Eu era perdido e fui achado. Eu estava preso nos meus pecados, eu ia para o inferno, eu estava condenado, mas Jesus me salvou, transformou a minha vida. Isso não dá ibope. Qual é o testemunho? Eu era pobre, hoje sou rico. Eu era solteiro, hoje sou casado. Só coisas desta vida. Mas o que Paulo está dizendo aqui é: se a nossa esperança se resume a esta vida, a nossa esperança é em Cristo. Se você é crente, meu irmão, por causa de saúde, por causa de casa própria, por causa de bens, de coisas desta vida, se você é crente simplesmente porque você foi iludido, que disseram para você que se você for ser crente, todos os seus problemas vão ser resolvidos e você vai viver uma vida maravilhosa aqui neste mundo, você não vai ter problema de nada. Você é o mais miserável de todos os homens. Sabe por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a pessoa descobre que nada disso aqui, essa dimensão, faz sentido. Faz sentido. Como pastor, muitas vezes nós acompanhamos pessoas que estão vivendo situações difíceis. E há um tempo atrás, uma pessoa muito rica da nossa cidade, riquíssima, estava compartilhando com um pastor, chorando, porque tinha acabado de sair do médico, e o médico disse: você está com câncer no estômago, e você não tem muitos anos de vida não, você tem poucos meses, não tem mais o que fazer. De que serve agora o Aras? De que serve agora os bens, o hotel, o apartamento de cobertura, o carro de luxo? De que serve? As lágrimas descendo. O que Paulo está dizendo é: se a nossa esperança está aqui, numa hora dessa, como é que fica o nosso coração? Se você, meu irmão, espera em Cristo apenas nessa vida, como você vai reagir, por exemplo, diante de um diagnóstico desse? Como você vai reagir? O que você vai fazer? O que você vai fazer quando a idade chegar? Porque se você não morreu de novo, de velho não escapa não, meu irmão. Por favor. Não escapa. Essa semana eu estava vendo um podcast com a filha de Silvio Santos, e ela falando sobre a história do pai dela e todo o glamour que tem em torno do pai dela. Ele está com 92 anos. E ela dizendo que olha para aquele velhinho sentado na sala da casa assistindo filme, novela, só esperando a hora chegar. E o banco? E o SBT? E as 60 e tantas empresas que ele tem? E o montante de dinheiro? Qual o sentido daquilo ali? Mais cedo, ele estará partindo. E se a esperança dele se resumia apenas a esta vida, é o mais miserável de todos os homens. Porque vai morrer e vai deixar tudo para os outros. Não leva nada. Absolutamente nada.
Pastor Hernandes tem uma ilustração no sermão dele, que aconteceu lá para o lado de Vitória, não lembro agora o local específico, mas um grande empresário daquela região, agora no contexto do Covid, foi hospitalizado e chegou a falecer. E os filhos no hospital dizendo para os médicos: olha, nós damos tudo que vocês quiserem, mas salve a vida do nosso pai. Nós abrimos mão de tudo, nós temos dinheiro, nós temos riqueza, salve a vida dele. E o cara morreu, sem oxigênio. Não tinha como salvar. Paulo está dizendo: igreja de Corinto, pense na vossa fé. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, só citando o que ele vai dizer no próximo versículo, e entra a próxima mensagem, mais que eu vou falar à noite, mas que Paulo, no parágrafo, ele está terminando de forma sombria. Ele está dizendo assim: olha, a consequência é essa, se nós não crermos na ressurreição. Nós somos os mais miseráveis de todos os homens, nós somos dignos de pena, porque a nossa vida se resume isso aqui, e quando isso aqui acaba, já era. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. E aí Paulo vai colocar nesse texto, e eu convido você para juntos meditarmos nele. Ele vai dizer que Cristo ressuscitou como as primícias daqueles que um dia vão ressuscitar. Ele é o primeiro de muitos que vão ressuscitar e que vão viver para sempre com o Senhor. O que Paulo vai colocar agora adiante, meus irmãos, é que para nós que somos crentes, há esperança sim. Nós que cremos na ressurreição, não só de Cristo, mas na ressurreição dos mortos, como diz o credo apostólico. Nós cremos que os nossos irmãos não morreram em vão. Um dia nos encontraremos diante do Senhor. Um dia nós veremos o nosso irmão Adolfo, filho da irmã Maria. Um dia nós veremos a nossa irmã Odaci. Um dia nós veremos a nossa irmã Natécia. Um dia nós veremos o irmão Armando e tantos outros irmãos queridos que morreram na fé. E não morreram em vão não, morreram na fé do Filho de Deus. E a palavra diz que um dia eles ouvirão a voz do Senhor, a trombeta do Senhor. E a terra vai dar conta do corpo deles. E eles estarão indo para sempre com o Senhor. É isso que anima a nossa fé, meus irmãos. O que seria da irmã Maria se ela não crescesse nisso? Perdeu um filho com 30 e poucos anos. O que seria da família de Natécia ou de irmã Carminha? O que seria de você que já perdeu um ente querido? O que seria de nós, muitas vezes, quando temos um ente querido na UTI, pronto para ir? O que seria de nós? Eu lembro que eu já perdi algumas pessoas amadas e queridas, não só da igreja, mas sobretudo da minha família. Meu avô, meu irmão de criação, meus tios, e principalmente uma que me marcou muito foi minha avó. Quando mãe ligou e disse: venha porque ela está em estado final. E nós saímos daqui e fomos para Currais Novos, eu e Juscinete. E quando chegamos lá, eu fui direto para o hospital, fui falar com a médica disse: olha, pastor, não tem o que fazer, deixa ela terminar aí o tempinho dela. Mas não tem como levar para Natal, não tem. Se o senhor colocar ela num carro, numa UTI e levar, ela vai morrer no caminho, ela está se apagando. Os batimentos cardíacos já estão diminuindo, tudo, deixa ela quietinha. Eu cheguei ali, orei com ela e fui para a igreja, vizinha ao hospital. E cheguei lá e orei e disse: Senhor, minha vozinha está nas suas mãos, ela é uma serva tua. Chegou a hora do Senhor levar, que o Senhor faça a sua vontade, e um dia nós nos encontraremos.
Quando eu voltei para lá, ela já tinha morrido. Mas se não há esperança? E se a gente não tem esperança? O que a gente faz nessa hora? Conta-se que um pastor, de repente ele se viu em um mundo onde Cristo não tinha ressuscitado. E o mundo era triste. Não tinha as grandes catedrais, não tinha os belos hinos que nós cantamos. Aquele pastor chegou num casamento e ele não tinha a palavra de Deus para trazer instruções para os noivos. Ele foi num velório e ele não tinha uma palavra para dizer para aquela família, para aqueles que estavam ali. E quando ele estava à beira do desespero, ele acordou daquele pesadelo, com o coral da sua igreja, ensaiando para o culto da noite, dizendo assim: Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Ele ressuscitou. E por causa disso, nós temos esperança. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. E que você saia daqui com essa esperança em Cristo. Não neste mundo. Não nas coisas deste mundo. Porque este mundo passa. As coisas deste mundo passam. Morre o rico, morre o pobre, morre o negro, morre o branco, morre o religioso, o ateu. Esse mundo passa. E tudo aquilo que você deposita a sua confiança, passa. Mas se você confiar em Cristo, na ressurreição de Cristo, você será feliz eternamente.